Fala galera, seja bem-vindo a mais um Portal Cash. Depois de um longo período de férias aí estamos de volta, né? E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial que é meu grande amigo Rodrigo, nutricionista, né? Ex-atleta de fisiculturismo, depois vocês vão entender a história. E primeiramente seja bem-vindo, Rodrigo. Para começar, conta pra gente quem é o Rodrigo, antes de tudo de ser um atleta, antes de ser um nutricionista, fala um pouco da sua história pra gente. Cara, eu comecei o curso de nutrição já um pouco mais velho, né? Não foi meu primeiro curso. Eu fiz fisioterapia, né? Foi meu primeiro curso. Nutrição era a minha segunda opção no vestibular, quando eu me inscrevi para fisioterapia. Na época era um curso, né, que, como a gente estava conversando aqui, não tinha essa visibilidade que tem hoje, nem nada. Então, eu terminei fazendo fisioterapia primeiro, fiz 4 anos de fisioterapia. Terminei não me formando, faltou um ano para eu me formar. E aí eu sempre fui um pouco empreendedor, né? Na época eu parti para o empreendedorismo, abri alguns negócios e terminei não me formando em fisioterapia. Esses negócios, assim como tudo que a gente busca ali só por conta do dinheiro, né? Que a gente, vou fazer isso aqui porque isso aqui tá dando dinheiro. Como hoje em dia tem muita gente que envereda ali para nossa área porque não, isso aqui tá dando dinheiro, o consultório de nutrição esportiva tá dando dinheiro. Isso tende a não dar certo, e comigo não foi diferente. Terminou que esses meus negócios não deram certo, né? E eu sempre gostei muito de musculação, gostei muito de estudar essa parte de dieta. Era aquele cara da galera que os amigos chegavam para perguntar de treino, perguntar de dieta, já fazia dietinha para um amigo, para outro. E aí eu me vi naquela situação de que meus negócios não tinham dado certo, eu já tinha trancado meu curso. Eu falei, cara, quer saber, eu vou estudar o que eu gosto, não vou mais nessa de, vou fazer isso aqui para ganhar dinheiro, não. Vou estudar o que eu gosto e vou trabalhar com o que eu gosto. Na época, como eu estou dizendo, não era uma área que tinha essa visibilidade toda. Então, meio que apostei, vou fazer o que eu gosto e vai dar certo. E aí eu já entrei no curso de nutrição com a cabeça de ser nutricionista esportivo. Já fiz o curso inteiro com essa mentalidade. Aproveitei que eu já sabia o que eu queria para durante o curso já ir me especializando, já fazia Já meus foi cursos, direcionando. me direcionando, fazia meus cursos de extensão, ia para os congressos da área. E aí meio que quando terminou o curso, que eu entrei na pós de nutrição esportiva, eu já entrei com uma bagagem boa, né? Já saí do curso e entrei na pós com uma bagagem boa, que eu vim ali naqueles anos de curso buscando esse conhecimento para essa área. E aí já entrei nessa vibe de consultório da gente. E aí muita gente pensa que eu fui fazer nutrição porque eu competia no fisiculturismo, mas foi o contrário. Uhum. Quando eu competi a primeira vez no fisiculturismo, eu já tinha 27 para 28 anos. Já era nutricionista, já atendia. Comecei a receber alguns pacientes ali que queriam competir pela primeira vez, estavam em busca de um nutricionista. E aí eu me vi ali naquilo, né, que eu já tinha uma pós-graduação ali em nutrição esportiva, já tinha visto alguma coisa na pós, mas não, né, longe de uma pós-graduação mostrar pra gente tudo que a gente precisa saber, né? Até porque nessa época aí não era tão fácil achar tanta informação sobre fisiculturismo. A gente aprendia na prática, né? No underground. Então, ali. basicamente, eu acredito que essa leva de atletas iniciantes que te procuraram, viram que, pô, esse cara seguiu o caminho, trilhou, chegou lá, então ele vai conseguir me ajudar também. Então, é aquela coisa, a prática né, que você adquiriu ali, que é indiscutível. Eu acho que contribui bastante, o fisiculturismo contribui também na minha formação, né? Contribui bastante em coisas do consultório, do dia a dia, né? Que a gente olha às vezes isoladamente, mas o esporte fez muita diferença também. Em coisas que às vezes a gente não vê na teoria, não vê na faculdade, e no fisiculturismo você aprendeu, né? Exatamente. Era isso que eu sentia falta. Quando eu comecei a acompanhar esses primeiros atletas ali, iniciantes que me procuravam, eu sentia que faltava ali a prática, o underground, o feeling, né? Que no fisiculturismo o feeling e termina na nutrição esportiva de consultório, mesmo que não seja com fisiculturista, termina que o feeling pra gente é muito importante. E isso é uma das coisas que eu tenho certeza que tu nota também na prática, que conta muito assim pro profissional, né? Exercer um bom trabalho na nossa área, é o feeling. E eu sentia que faltava isso pra mim. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer uma preparação, vou competir uma vez. Minha cabeça era essa.
Pra eu pegar esse feeling, pra eu entender ali na prática, pra eu conviver ali no underground, pra eu ver como é que as coisas funcionam. Entendi. E conseguir amparar aquelas pessoas, aqueles atletas ali melhor. E aí competi uma vez, aí pensava que ia ficar em último lugar, terminaram me enganando, me deram o segundo. Aí eu me empolguei e foi 8 anos aí. Então, o que despertou a tua curiosidade, tua vontade de competir foi realmente adquirir experiência até mesmo para tua vivência no consultório, tipo a prática esportiva, Foi realmente. 100% isso. Não teve assim um desejo de tipo vir um atleta e tipo, poxa, eu quero me espelhar nesse cara. Foi basicamente adquirir experiência. Cara, como eu te falei, eu sempre gostei muito da musculação e desse meio, né? Então, a vontade de competir, quando eu vi ali um campeonato de fisiculturismo, vi uma revista, existia. É tipo assim, tu olhar assistir o UFC, caralho, vai dar vontade de lutar. Sim. Mas não, obrigado. Achou na realidade muito distante, né? Realidade muito distante. Eu digo, não, cara, é muita loucura, tem que se abdicar de muita coisa e tal. Então, assim, eu tinha vontade, mas não queria passar por aquilo tudo. Mas depois que eu passei a primeira vez, que foi para buscar conhecimento mesmo e conseguir atender melhor aquele público, aí é aquele negócio, né? Vicia, né? Tu sabe mais do que ninguém. Sim. Tu passa por aquilo ali que da minha cabeça eu só ia querer passar uma vez e mais nunca na minha vida. E aí na hora que eu passei, eu fiquei, caralho, quero fazer isso aqui de novo. E aí pra largar é que foi difícil. E então hoje, assim, pra gente, quais foram os maiores aprendizados que o esporte te trouxe dentro e fora do palco? Cara, acho que o esporte ele traz pra gente uma disciplina e uma resiliência muito grande, que não tenho nem dúvida que a gente leva para outros âmbitos da vida da gente, né? Principalmente, eu acho que é um profissional. Eu acho que o cara que ele consegue canalizar aquela disciplina e aquela resiliência que o fisiculturismo Ensinou, né? moldou, né? Que ele meio que faz com que seja necessário que a gente tenha. Se você consegue canalizar isso para o âmbito profissional, você consegue deslanchar bem. Eu percebo que, assim, para mim, você é um exemplo de empreendedor, né? Eu te vejo muito também como um empresário hoje da nutrição, não só como nutricionista, não só como profissional, mas como exemplo de empresário. Eu me inspiro também em você nesse sentido. E eu percebo que tu consegue transferir essa disciplina do esporte para o trabalho, né? Quem é que às vezes consegue ficar até a hora dessa aqui, Sim. depois do dia inteiro de atendimento, são 8 horas da noite, ele chegou cedo no consultório, trabalhou o dia inteiro, a gente trabalhou o dia inteiro e ainda está aqui, né? Então, a gente consegue canalizar isso, disciplina que foi moldada justamente com o esporte. Agora me fala uma coisa, né? Diz que foi difícil sair. Realmente aposentou dos palcos, é momentâneo, pode ser que volte, a galera sempre pergunta, né? A gente estava até comentando aqui que outro dia comentei no Instagram que o fisiculturista, né, o cara que competiu uma vez, se ele passa um ano sem competir, a galera já fica, aposentou? Vai competir quando? E eu até questionei, né? Será que isso acontece com os caras que fazem ciclismo? Com os caras que jogam futebol? Passa um período sem competir num campeonato de ciclismo, sem competir num campeonato ali de futebol. Será que a galera pergunta se eles aposentaram? Porque pra gente... Basta passar um ano sem competir e aí já aposentou, vai querer. E outra, vai querer ter filho agora? Eu acho que o fisiculturismo tem muito isso, né? Do pessoal ter essa indagação, porque reflete muito no físico, né? Tipo, quando tu tá naquele ano de preparação, tu tá naquela rotina louca, o teu físico é né? Sim. Quando tu dá uma parada, esse ano não vou competir, o físico regride. E eu acho que a pessoa vê aquilo, né? E fica com aquela, será que ainda volta para aquilo, se não, será que não volta? Sim. E tal. O ciclista não, né? Ele passa um ano sem competir, o cara olha para ele, tá do mesmo jeito que ele tava quando ele competia. Eu acho que é muito disso também, mas eu acho que dificilmente eu volte a competir ainda. Nem quando tiver mais velhinho assim na Master. Eu tenho vontade assim de quando, Pode ser, né? quando tiver na Master assim, fazer só mais uma, a última dança aí. Mas eu tenho medo de acontecer como foi a primeira vez, né? Que eu disse, não, é só uma. E aí vai passei mais. 8 anos nessa, eu tenho medo. Eu não queria mais ficar muitos anos nessa, não. É viciante, realmente. Mas é um esporte que suga muito, né, cara? Tipo, suga muito do tempo, né? Do tempo que eu digo assim,
tanto do teu tempo como profissional, como principalmente do teu tempo em casa, né? Que é Com 24 horas, né? família. Que tá ali com aquela preparação, é 24 horas. Exatamente. Aí suga muito do tempo com família, né? Com esposa, com amigos. Suga muito da tua própria saúde física e mental também. E da tua disposição ali na hora do atendimento, né? Quem lida Total, com... cara. Total. Quando a gente está em preparação, quem lida com público, é muito complicado porque você tá com baixa caloria, muito baixo carboidrato, você fica sem energia. Então meio que você acaba falando só o necessário, porque não tem nem energia para falar mais coisa. Você gasta energia no treino e depois só para fazer o necessário, cumprir as funções. Então acaba que pode acontecer de não ser um atendimento onde você consegue falar as melhores coisas, abordar de uma forma mais empata, às vezes você fica um pouco retraído. Fadiga né? central, né? E aí Fadiga também central. em casa você chega cansado do trabalho, do treino, tudo, você quer ficar calado ali, curtir um pouquinho, um momento quietinho, porque não tá com muita disposição, a mulher salta logo, não gosta mais de mim? O que é que tu não tá falando? Tá zangado por quê? Aí já começa, então é muita coisa realmente pra gente dar conta. Suga demais o fisiculturismo. Então, foi uma época muito bacana, assim, que eu aproveitei bem, que eu peguei muitas coisas boas disso e devo muito disso a minha carreira, a minha profissão. Mas eu acho que daqui pra frente Outros áreas, ressignificar, né? Inclusive que eu tava conversando contigo, que eu tive que ressignificar as coisas. E demorou, né? A última vez que eu competi ali foi no final de 2023. E eu vou te dizer que eu tô começando a conseguir ressignificar as coisas agora. De, tipo, começar a ter disciplina para treinar, mesmo sabendo que eu não vou mais conseguir treinar daquele jeito. Que eu não vou mais competir. Ter disciplina para fazer dieta bem feito, para controlar minha saída da dieta, sendo que eu sei que eu não vou mais ter aquele físico, que eu não vou mais ter uma competição. Então é meio que... Até tava brincando um dia desse. É como se tu se acostumasse a andar de Ferrari e a partir de agora tu tem que andar de Fusca. Aí tu diz assim, eu prefiro nem dirigir. Né? Então é meio que isso que eu tava sentindo. Não tinha mais vontade de ir pra academia, não queria mais focar na dieta, não controlava mais fora da dieta. Eu tive que meio que ressignificar, porque senão a gente fica muito no 880, né? O atleta, a gente fica todo tempo ali no extremo, né? E quando tu sai disso, pelo menos comigo foi assim... É pra tentar dar uma relaxada, né? Pelo menos comigo foi assim, eu terminei meio que não conseguindo ter um equilíbrio. Fico, agora que eu tô ressignificando meu treino, minha alimentação, meu autocuidado, entendendo o meu estado atual agora, né? Então é um pouco complicado aí quando a gente para depois de muito tempo. E tu falou até uma coisa que é interessante, né? Tu comentou que quando estava em competição é um físico e quando você não está em competição a galera pergunta se você parou porque é outro, né? E a gente percebe muitas pessoas, às vezes até no consultório, muitos pacientes querendo atingir um físico daquele, muito seco e achando que vai conseguir manter o ano inteiro, que é muito difícil, às vezes nenhum atleta consegue, né? Vai demandar muito da saúde, vai demandar de recursos ergogênicos, vai demandar de muita coisa que às vezes você que está tentando atingir esse físico e querer ficar nele, você não vai ter o tempo para isso. Você é pai de família, você é mãe de família, você vai ter que se dedicar ao trabalho, a outras coisas para pagar as contas. E às vezes o atleta ele está com isso em primeiro lugar na vida, ele está colocando aquele ali como primeiro lugar na vida. É uma pessoa que vive disso, é uma influencer que vive disso. Então não se comparem. Só que não usem isso também como fato para, não sou atleta, então eu vou negligenciar várias coisas, né? E outra pergunta que eu tenho para te fazer é justamente sobre isso, né? Existe alguma diferença entre o atleta e o nutricionista que há em ti, né? Ou é tudo parte da mesma mentalidade? Cara, eu acho que é tudo parte da mesma mentalidade, mas entendendo cada fase, né? Tipo, mesmo nos anos que eu estava competindo, né? Eu nunca, por exemplo, competi o quê? 8 anos, durante 8 anos. Eu não fui um atleta em preparação por 8 anos, ininterruptos, entendeu? Tinha minhas fases ali que eu virava a chave, agora aqui. Acelerava um pouco mais. Agora aqui, 4, 5 meses, quem me acompanhou em preparação sabe, eu não errava em uma vírgula, em nada. Então era 4, 5 meses, Mas tinha meus momentos ali
que eu pisava no freio, até mesmo por questão de saúde, tanto física como mental, né? Então dava uma regredida no físico, depois puxava de novo. Então eu acho que como nutricionista, com os meus pacientes, eu tenho que ter também esse saber a hora de pisar, com quem pisar e a hora de puxar um pouco puxar mais. um pouquinho mais ou não. Porque tem pessoas e pessoas, né? Perfis e perfis de pacientes, né? Eu acho até que eu até comentei esses dias também, que assim, a pessoa ela tem que entender o objetivo que ela tem e o que é necessário para atingir esse objetivo. Se a rotina dela não permite ela fazer o necessário para atingir o objetivo que ela está visualizando, ela precisa baixar um pouco a régua para não se frustrar, né? Porque às vezes, poxa, eu quero um físico quase igual de um atleta, ou eu quero um físico de pessoa tal, que já é margem para comparação e vai levar uma frustração, né? E assim, João, muita gente fala nessa questão, né, de tipo, se sua rotina não condiz com o seu objetivo, se você na sua rotina não consegue fazer o que tem que ser feito. Mas, cara, eu te falar, velho, eu comecei a competir, eu já trabalho, acho que eu trabalhava mais do que é hoje, inclusive. E hoje eu já até dou uma segurada na minha rotina de trabalho comparado com quando eu comecei. Então, assim, eu nunca tive rotina Leve, que era né? tranquila para fazer, não. Por que eu conseguia fazer mesmo assim, mesmo sendo óbvio mais estressante, mas conseguia fazer? Porque eu enxergava um propósito naquilo. Então, na verdade, quando a gente não consegue fazer uma coisa, e eu tenho momentos que eu não estou fazendo também, porque naquele momento a gente não está enxergando um propósito forte o suficiente para pagar o preço, entendeu? Atendi uma paciente hoje, inclusive, que eu conversei isso com ela. Ela falou para mim que tinha emagrecido bastante porque estava amamentando e o filho dela, ela estava com a pele V, não podia consumir nada que tivesse leite, nem derivados e tal, então ela deixou de comer um monte de besteira que ela comia por causa do neném. E aí passou um tempão assim, terminou emagrecendo. Eu falei, mas ela, agora que ela não tá amamentando, ela tá voltando a comer e engordando de novo. Eu falei, você tá vendo? Não é que você não consegue, é porque você tinha um propósito maior, que para você valia a pena pagar esse preço. Agora, o seu emagrecimento, para você não é um propósito forte o suficiente. É que no caso a PLV é a alergia à proteína do leite, né? Quando a mãe consome, vai para a criança através da amamentação e aí ele vai ter todos os sintomas. Então, o motivo para ela estava forte o suficiente. Ela abriu mão para não prejudicar o filho dela, né? Exatamente. Então acho que quando a gente não está conseguindo, a gente tem que parar, pensar, por que eu quero isso? Qual o meu propósito em estar fazendo isso? Tipo, tudo na vida é assim, né, pô? Tipo, por que tu acorda cedo de manhã para ir trabalhar? Tu tem um propósito para isso, porque senão tu ficava dormindo na cama. Justamente. Entendeu? Então, eu até comento às vezes com alguns pacientes, não sei se os que eu já falei fazem, mas eu oriento muitas vezes. Quando a gente fala de motivação, muita gente espera que seja uma força divina maior que vai te fazer acordar querendo fazer tudo. Motivação não é isso. Como o próprio nome diz, motivo para ação. É botar num papel por que você quer aquilo. Então eu também na minha preparação, nas primeiras preparações, na minha primeira preparação eu fui muito negligente, né? Não sabia ainda o processo, não queria fazer cardio, tinha preguiça, também só foi essa. As outras eu trabalhei muito meu mental. Eu tinha um papelzinho que eu anotava o porquê eu queria aquilo e quais eram os meus objetivos. Todo dia de manhã, quando eu acordava para fazer o cardio, eu tirava esse papelzinho, deixava geralmente colado na geladeira, pegava, botava no bolso, botava na carteira e lia antes de ir. Então eu não queria fazer cardio, mas eu lia. Por que eu tenho que fazer o cardio? Eu quero isso, isso e isso. Meu objetivo esse ano é esse, esse e esse. E assim foi. Todos os dias eu lembrava do porquê eu queria isso. Para que motivo maior? Para a minha ação. Né? Isso é motivação, não é acordar achando que você vai conquistar o mundo. Né? E a maioria das pessoas, se for parar para pensar, elas nem sabem por que elas estão querendo. Tipo assim, ela chega aqui, aí fala, porque eu quero ter o percentual de gordura baixo e mais massa muscular, menos gordura. Beleza, mas tu quer isso por quê? A gente vai entrar em aspectos psicológicos, né? Exatamente. Se aprofundar nisso. Por que tu quer isso? Será que tem algum motivo? E se tem um motivo, será que ele é forte o suficiente para tu fazer o que tem que ser feito para atingir isso? Porque tem um preço a se pagar. Vou te dar um exemplo aqui. Rodrigo, tu quer ter o físico que tu teve em 2023 na tua última competição?
Pô, eu queria morrer com esse físico. Mas tu quer fazer o Mas tu quer fazer tudo que tu sabe que tem que ser feito para tu ter esse físico e manter ele? Não. Por isso que eu não tenho. Então, assim, é entender. Eu entendi que eu quero aquele físico, mas eu não tô disposto a fazer tudo que preciso para ter ele nesse momento, pelo menos. E tá tudo certo. Não adianta você, né? Sim. Ser incoerente ali e ficar se frustrando. E adentrando aqui mais na parte de treinamento, hipertrofia, nutrição, te fazer algumas perguntas das dúvidas mais comuns. Muita gente busca hipertrofia, né, mas erra na base. Na tua visão, quais são os maiores erros que impedem o ganho de massa? Primeiro, sem dúvidas, é o treino, né? Por mais que tu esteja numa dieta, às vezes que não foi nem feita por um nutricionista, se tu tem um mínimo de alimentação ali, o mínimo. Se tu faz pelo menos 3 refeições que presta ele por dia, come um arroz com feijão e carne, come um pão com ovo, né? E não tá tendo nenhum resultado de ganho de massa muscular, de melhora, pelo menos de tônus, de alguma coisa no treino, tá vendo resultado nenhum no treino, o treino tá ruim. Porque tu pega, por exemplo, um trabalhador braçal, que carrega caixa, um pedreiro, Sim. que come pão com mortadela, Aquele arroz pratão de arroz, macarrão. E tu vê, o cara tem... aquele trabalho braçal dele reflete muscularidade de alguma forma. Então, se o teu treino não reflete muscularidade de nenhuma forma, melhora da muscularidade, o teu treino tá muito errado. Porque por mais que a dieta não esteja bem ajustada, já daria ali, né? Eu não costumo nem dizer assim, tá errado, né? Porque muitas vezes... Não tá errado. Tá... Mas, tipo assim, no sentido de que dá pra ser melhor. Uhum. Eu diria errado também, no fundo, sabe? Mas é porque a gente não pode falar muito assim. Mas o que eu diria é que tem como ser melhor, pra tentar amenizar. Porque é aquilo que eu te falei também, né? Muitas vezes a gente fala as coisas... Quando a gente fala errado, tem 2 formas de estar errado, né? Pode ter um treino prescrito de uma forma esdrúxula ali, que tu vai olhar que puta que treino é esse, tá entendendo? Mas às vezes a pessoa tem até um treino bem ajustado, bem feito pelo profissional, mas a execução dela é ruim. Não a execução que eu falo não é nem só questão de mobilidade, ou de amplitude, ou de cadência. É às vezes de mentalidade na hora de fazer o treino. E não se desafia, né? Não se desafia, não busca a falha. É aquela pessoa que muitas vezes ela não tem um mínimo parâmetro. Ela chega para fazer um agachamento, ela não sabe quantos quilos ela fez no último semana no agachamento, qual foi a melhor série dela, quantas repetições ela fez com aquela carga. Se tu não tem esse parâmetro, como tu vai fazer como tu vai se desafiar agora? Quando tu conversa com um corredor, ele tem um pace dele. Que é a base dele. É a base dele, ele vai buscar aquilo. Quando tu conversa com um atleta de crossfit, ele tem o PR dele, ele tem essa base para ele buscar a melhora naquilo. E a prática de musculação, né, a atleta de musculação, entre aspas, ela não tem parâmetro nenhum. O que vai fazer hoje? Agachamento, né? Beleza. Quantas séries? 3. 3 de 10, beleza. Semana passada, quando tu fez agachamento, qual foi tua melhor série? Não sei, o pessoal quantas repetições e quantas... Não sei. Então, assim, ela vai botar o peso e fazer as repetições de acordo com o eu dela de hoje. Se ela dormiu bem, dormiu mal, se tá pensando em problema, se tá... né? Então... E o que eu observo na maioria dos pacientes é que, tipo assim, eles não se desafiam, eles fazem sempre a mesma coisa. Então, eu pergunto às vezes, não sei, tu chega a perguntar, faz quantos quilos, mais ou menos, só para ter uma noção do nível de treinamento quando é a primeira vez? Sempre que o paciente busca melhora de massa muscular, eu já começo conversando do treino. Sim. Então, eu sempre observo assim... primeira coisa que eu pergunto, você tem um treino montado ou o profissional que te acompanha tira na hora ali da cabeça para fazer o treino? Porque, cara, se você não tiver no papel ali ou um arquivo para você olhar, como é que você garante que o treino que tu fez na semana passada para quadríceps vai ser o mesmo treino que tu vai fazer nessa semana para quadríceps? Porque essa ideia de que, a gente estava até comentando sobre isso, tem gente que obriga o profissional a fazer realmente um treino diferente a cada treino. Cada sessão, um treino diferente. Né? E aí, a musculação é muito monótona. Tem que variar. Aí nessa de você ficar obrigando o profissional a variar seu treino o tempo todo, você não evolui. Eu acho que o ganho de massa muscular, para a maioria das pessoas, ele é difícil, porque a musculação, para a maioria das pessoas, ela é monótona. E ela é sofrida.
quando você quer realmente um treino que te gere hipertrofia de forma expressiva, ele provavelmente vai ter essas duas características. Ele vai ser monótono, porque não vai ser aquele treino dinâmico onde tu vai ficar para um lado, para o outro, fazendo bicep, tricep, pulando caixa e fazendo burpee. Muita repetição. E corda naval e não sei o que. Não vai ser esse treino. Vai ser aquele treino que tu vai fazer força, vai se desafiar ali naquela execução, vai ter um bom descanso, depois vai fazer de novo e vai evoluindo ali. E ele vai ser monótono ali também, porque não vai ser aquele treino que vai ficar mudando o tempo todo. Tu tem que evoluir naquele agachamento, Nas tu tem que cargas, evoluir, né? Na execução em naquele carga. leg press. Então ele chega a ser monótono, para quem não gosta disso, a maioria das pessoas. E ele é sofrido. Por quê? Porque se tu se desafiar em todas as séries no treino ali, puxar realmente como deve puxar para a hipertrofia acontecer de forma mais facilitada, é sofrido. O que vai sinalizar para a hipertrofia também é a tensão mecânica, é a progressão de carga, isso aí já está muito batido, né? Então, se você não se desafia, se o teu treino não é desafiador no sentido de carga, se tu faz um monte de coisa que compromete a carga e tu não progride, você não vai ter pode até ter hipertrofia, mas não uma hipertrofia expressiva. E a gente até vê muito isso no consultório, quando a gente faz uma dieta para emagrecimento, a pessoa perde a gordura bacana, às vezes ali pela situação metabólica ali, otimizada de insulina e tudo, até ganha um pouquinho de massa ou mantém a massa. E quando a gente entra no processo de hipertrofia com a mesma pessoa, aumentando caloria, que era para a pessoa ganhar massa, às vezes a pessoa só ganha gordura e não ganha músculo. Ou se ganha músculo, vem muito mais gordura. Então, quando acontece isso, eu já sei que o problema é no treino. Né? Se ela está seguindo a dieta 100% direitinho ali e não está tendo resultado, é no treino. Às vezes eu mostro para o paciente isso, tipo, ó, tá vendo? Ó, a gente estava numa dieta que estava perdendo gordura. Aumentei um pouquinho a dieta, tu ganha gordura. Aí eu faço uma dieta para entrar num déficit calórico de novo, tu perde gordura. Ou seja, todas as dietas para perder gordura, tu responde super bem. Por quê? Porque tu tem disciplina de seguir dieta e de se exercitar. Mas na hora que a gente sobe um pouquinho a caloria para tu ganhar massa muscular, tu não responde bem. Então esse teu se exercitar provavelmente não tá muito condizente com o objetivo de hipertrofia. Aí termina ganhando mais gordura. Né? E é complicado essa parte aí de treino, né? Porque demanda muito detalhe, né, cara? Para realmente você ver uma hipertrofia ali além do comum. Sim, e aí o que vai fazer com que você saia... Por exemplo, né, voltando aqui ao assunto da hipertrofia em si, se tu é um empresário e tu quer aumentar teu rendimento, tuas economias, tu vai rastrear o quê? Os teus gastos, o teu dinheiro. Se tu quer emagrecer, tu vai rastrear o quê? As tuas calorias. Se tu quer hipertrofia, tu tem que rastrear o quê? O treino. Então, se tu não anota as cargas que você executa para saber quanto que eu tenho que aumentar no próximo treino, quanto que eu vou tentar aumentar, se eu nem sei com quanto que eu fiz. Sim, não tem parâmetro. É igual um corredor correr sem saber o pace. Se eu não tenho uma planilha de treino para saber até a ordem dos exercícios que influencia, né? Como é que eu vou progredir e treinar em cima daquilo? Aí quando a gente fala isso, às vezes as pessoas dizem, mas eu não sou atleta. Não, isso aqui não é para quem é atleta, é para qualquer pessoa que queira evoluir. Sim. Né? Então eu já peguei pacientes, às vezes, idosos, pacientes mais velhos que anotavam as cargas. Que às vezes vem de um treinador que passou uma planilha e tal, e tudo ali direitinho, e a pessoa anota, e não vê nenhum problema nisso. Se você quer evoluir, tem coisas que são básicas para você conseguir evoluir. É o objetivo de cada um. Né? Se seu objetivo é hipertrofia, você precisa ter esse parâmetro e buscar evolução nesse parâmetro. Não, Rodrigo, eu quero só perder gordura, eu quero só emagrecer. Beleza. Aí eu digo, a dieta vai mandar. Tu pode estar se exercitando basicamente de qualquer forma, que se tu estiver seguindo a dieta e organizando ali tuas refeições livres e tudo mais, você vai emagrecer. Agora, hipertrofiar, tu pode estar com a melhor dieta do mundo, melhor nutricionista do mundo, se não organizar tanto a periodização do treino como a tua forma de executar, né, de se desafiar, como a gente estava dizendo, não vai hipertrofiar. É aquele negócio do cara bota lá, faz 3 de 10, aí tu conta lá 7, 8, 9, 10, aí para. Sendo que se tu quisesse, tu teria feito 14 ali, morrendo, mas fazia. Então tu tá fazendo 10 com a carga que tu fazia 14. Então assim, isso é o que mais acontece. É só tu olhar na cara de todo mundo na academia. Tá todo mundo de boa, velho.
Se não faz careta. É. E com relação, até a gente comparando aqui de hipertrofia, eu acho que eu já comentei uma vez contigo, que a gente conversa bastante às vezes no Instagram, também é muito comum chegar a pacientes que estão em certas modalidades que a modalidade não visa realmente hipertrofia e quer que dê hipertrofia. Isso é muito complicado. Por exemplo, CrossFit. Qual seria o objetivo do CrossFit, em tese, né? E o que ele pode me proporcionar de hipertrofia? Eu consigo ter uma hipertrofia no CrossFit? O CrossFit, assim como qualquer treino resistido, né? Então, um treino funcional com carga, ele pode te gerar hipertrofia até um certo ponto. Tu nunca vai ver um Ronnie Coleman se não for na musculação, né? Sim. Cara muito musculoso se não for na musculação. Mas óbvio que gera hipertrofia. Na teoria, a musculação tem um potencial anabólico muito maior do que o CrossFit. Mas na prática, às vezes você vê hipertrofia que não acontecia no cara na musculação ou na menina e ela vai pro CrossFit e começa a ter. Por quê? Pelo que a gente estava conversando agora. Né? Tipo, ela ia pra musculação e fazia tudo errado, sem desafio. Aí ela vai lá pro CrossFit, é mais dinâmico, tem a turma, tem a competição, ela tem o parâmetro que ela quer bater, que é o PR, que ela vai tentando buscar além. Então, assim, ela começa a fazer tudo que ela não fazia na musculação. E aí ela começa a ver a evolução no físico, inclusive de hipertrofia. Só que existem algumas coisas que são limitantes, Só que de forma limitante e não é que nem a musculação, né? Eu costumo dizer que a musculação é como pintar um quadro. Você consegue desenhar o seu físico do jeito que você quiser. Prova disso são as categorias do fisiculturismo. Cada uma tem um formato de físico Saber direcionar treino e... Exatamente. Então você consegue desenhar o seu corpo na musculação. No CrossFit, assim como qualquer outro esporte que não visa estética, visa a performance dentro do esporte, ele vai te trazer adaptações do físico para performar melhor naquele esporte. E muitas vezes não é um formato, uma proporção de físico que você almeja esteticamente. Então, por exemplo, a mesma coisa de eu querer treinar natação, você é um atleta de natação, mas eu não quero ficar com minhas costas largas. Que a menina acha feio ficar com as costas Sim. largas. Então, ou ela vai ser uma péssima nadadora, ou então ela não vai treinar natação. Do mesmo jeito o CrossFit, né? Ele vai te trazer adaptações de um físico para tu treinar melhor aquilo. Então, por exemplo, o que você precisa ter? Uma das coisas de adaptação no físico para você ser uma boa atleta de CrossFit. Um core muito forte para realizar aqueles movimentos. E um core muito musculoso vai te deixar com a cintura mais larga e mais quadrada. Então, se você faz CrossFit e não está tendo essa hipertrofia de core, é porque você treina mal, né? É porque você treina mal. É, que exige bastante. Superior também, Superior, né? Então, assim, não é gerar polêmica que a gente está querendo, é conscientizar de que você tem que ter noção. É igual eu pedir, o cara quer melhorar na corrida e quer fazer natação para melhorar na corrida. São coisas opostas. Mas o que eu acredito também é que, assim, a musculação ela é a base para todos os esportes. Se você faz CrossFit, você vai ter que adaptar algumas coisas para fortalecimento de glúteo, seja lá no próprio estúdio, né, do CrossFit, no box, ou seja na musculação em outros dias específicos. Mas o que eu vejo às vezes é o paciente que ele quer fazer CrossFit todo dia e ele quer, se possível, se ele gostar de musculação, fazer musculação também todo dia. Como se o cross fosse um cardio, sabe? E não é a mesma coisa. Aí você vai estar com uma sobrecarga enorme no treino, vai chegar num overtreino uma hora, não vai evoluir e provavelmente tu vai ter lesão. Não porque o esporte em si é lesivo, mas pelo excesso de volume de treino, né? Qualquer pessoa... E não vai ter atenuação do dano, né? A gente sabe que... Aí não constrói músculo, né? Destrói fibra. Exatamente. Então começa a ficar até contraproducente, né? E assim, entrando ainda nessa parte da hipertrofia, o que tu espera que aumente em proporção? Por exemplo, quanto de gordura tu vai entrar num bulk? Com uma pessoa que está em fase de hipertrofia, qual a proporção que tu julga ideal de gordura e de músculo para vir junto? Porque quando a gente aumenta, teoricamente já vai vir gordura, certo? O que tu julga ideal? Cara, isso muda muito dependendo principalmente da genética da pessoa, né? A gente sabe que tem gente que vai conseguir ganhar uma quantidade expressiva de massa muscular ganhando pouquíssima gordura e vai ter gente que vai ficar ali quase no meio a meio. Né? Eu, por exemplo, te dizer, eu nunca consegui ganhar massa muscular para chegar num outro campeonato com bastante massa muscular a mais sem ter passado um off-season onde eu ganhei muita gordura. Eu sempre fui um cara de ganhar muita gordura, quase que no meio a meio ali.
Mas então também seria depois, uma proporção de quase 2 de massa para 1 ou 1 para 1. de 2 de massa para 1 de gordura, acho que fica na média. Sim. Como eu tô dizendo, vai ter gente que vai terminar ganhando um pouco mais de gordura e vai ter gente que vai ganhar menos. Mas se eu for pegar uma média, seria isso. Mas depende muito também do que o cara vai fazer, né? Ou a menina vai fazer durante o processo de book, esse controle. Que é o que muita gente, inclusive eu também, quando eu fazia, dá uma vacilada. Né? As calorias já vão aumentar, então já vai vir naturalmente gordura. Exatamente. Aí o cara, eu tô em book mesmo, vou comer uma vou deixar refeição de comer esse pedaço de bolo aqui não, entendeu? Aí faz mais refeição livre que o programado, aí o que já vem de gordura vem mais ainda, né? Vacila nos cardios, né? Dá uma preguiçazinha também, dá uma insulina, preguiça né? fazer cardio, tá mais pesado, tu sabe que o campeonato tá longe, e aí tu termina vacilando mais nos cardios, tu termina, às vezes, vacilando na escolha dos alimentos. Hoje em dia fica muito essa galera aí focando muito só em macronutriente e caloria. A gente sabe que... Fica uma dieta muito hiperpalatável, fica mais difícil também o controle. Exato. Né? E o tipo de alimento que a gente escolhe influencia na dieta. Não adianta a gente achar, como hoje em dia no Instagram, a galera pensa que é só ajustar as calorias e os macronutrientes. Quanto de carboidrato tá comendo? Meu irmão, comer 500 calorias de carboidrato proveniente de batata doce não é a mesma coisa que comer 500 calorias de carboidrato proveniente de doce de leite. Não é? Então, no Booking, quando você tem um bom controle da escolha dos alimentos, principalmente dos tipos de carboidrato e da quantidade de fibra da dieta, você consegue ter um controle no ganho de gordura muito bom. E o que isso implica de importante no Booking? Não é só a questão estética, de não ficar gordinho. É que tu tendo esse controle, tu vai conseguir passar mais tempo em Booking. E consequentemente tu ganha mais massa muscular. É um dos motivos que às vezes eu puxo com os pacientes, tipo, a melhor maneira de você conseguir ter resultados crescendo mais seco é iniciando já com percentual de gordura baixo. Então, às vezes, por exemplo, qual o percentual de gordura? Estou falando aqui em situações ideais, porque a gente consegue ter uma margem melhor. Para uma mulher, qual o percentual de gordura que tu diz assim, ideal seria começar com isso, um bulk? Qual seria o percentual de gordura ideal para uma mulher começar uma fase de hipertrofia? Cara, vamos pegar aqui uma mulher média, né? Tipo, 1,60 m, que pesa ali, sei lá, 60 quilos ali, média, uns 60 e pouco, um pouco menos. Essa mulher, eu não gosto de deixar ela passar de uns 12, 13 quilos de gordura. Então ali, por exemplo, se ela tá querendo fazer um bulk, eu vejo que ela tá com 12 quilos de gordura, eu falo, cara, vamos abrir uma margem primeiro. Vamos baixar para 10 quilos, vamos baixar para 9 quilos de gordura. E falando em percentual, só pra galera entender. Percentual, isso vai dar ali, a gente começar com 19%, 20% estourando, para não deixar passar de 21%. 22, estourando ali, dependendo ali da distribuição ali. Mas... Então, o máximo que tu consegue deixar com que a mulher chegue ali, que tu disse, opa, vamos fazer um cut ou diminuir um pouquinho, seria 21, 22. 21, 22. Por quê? Pessoa, homem e mulher, chega cá, quero ganhar massa muscular. A gente precisa fazer uma dieta que tenha uma quantidade de comida de caloria razoável e de carboidrato também. Só que tu entregar muita caloria, às vezes até uma dieta isocalórica, com muito carboidrato, 50%, 60% de carboidrato ali para uma pessoa, antes dela ajustar 3 pontos principais. Um é o que a gente estava falando, o treino. Não vai rolar. Se tu fizer isso, ela vai começar a engordar. Muito mais rápido que ganhar 1 kg de massa muscular, ela vai ganhar 1 kg de gordura. Segundo ponto são os furos da dieta. Se essa pessoa ainda não tem um controle de quantas calorias ela consome por semana ali fora da dieta e tu joga uma dieta dessa para ela, ela vai engordar. E o terceiro ponto é justamente esse, o percentual de gordura. Tanto para ter margem, porque ela vai ganhar um pouquinho de gordura, como também para ela estar no perfil metabólico, uma sensibilidade à insulina melhor para receber uma dieta hiperglicídica, né, com muito carboidrato. Então eu falo, cara, o objetivo é hipertrofia, beleza. Mas antes, a gente vai ajustar esses 3 pontos. Então, gradativamente, a gente vai aumentando a sua dieta de acordo com o que você for me entregando de melhora de performance na musculação e volume de treino e também cardio, redução dos quilos de gordura, do percentual de gordura e controle das calorias que você consome fora da dieta. Ou seja, pelo que tá dizendo não, eu vou completar, né? Com o que tu tá dizendo ainda é completo. O que mais faz a diferença no resultado de alguém é o acompanhamento. Não é uma dieta. Com certeza. Porque aí é os ajustes que tu vai fazer conforme o físico dela responde. O físico dela responde ao que ela for fazendo. Porque muita gente pergunta assim, de quanto em quanto tempo tem que voltar ao nutricionista? Depende. Depende.
seria ideal que se você tiver num cut, num processo de definição, o mais frequente possível. Se tiver no book, até dá para esticar mais um pouco e tudo mais, mas depende também da sua constância. Eu até brinco, quando a paciente pergunta assim, eu brinco. Nem tu, nem eu, a gente sabe te responder essa pergunta. Por quê? Porque eu não sei e nem tu sabe como que tu vai evoluir no treino, como que tu vai puxar esse treino, quantos carros tu vai fazer ou tu vai faltar, como vai ser o teu controle fora da dieta, principalmente nos finais de semana, de doce, de bebida alcoólica, então, voltando de gordura. com mais frequência, tu vai conseguir ter, às vezes até a pessoa não está percebendo onde está errando. E voltando no nutricionista, o nutricionista consegue apontar para ela, vamos melhorar isso aqui, talvez seja nisso, vamos mudar isso aqui, e consegue ter uma resposta melhor. A gente vai entendendo se precisa ainda fazer mais controle de caloria ou se a gente pode até ir soltando mais a caloria. Muitas vezes a gente vai diminuindo o déficit, soltando caloria, e o paciente vai perdendo gordura mais fácil, o peso vai baixando, vai modulando melhor o cortisol, melhorando o sono, o treino vai conseguindo evoluir melhor, né? Sim. Aumentando as calorias da dieta. Assim, cada profissional tem uma visão de acompanhamento, né? Tem uma visão de estratégia. E a minha visão, ela bate muito com a tua. Com relação a percentual de gordura para a mulher que ela chega com percentual de gordura que eu considero assim acima da faixa para ela, acima de 20, 21, 22, e eu percebo que ela consegue baixar mais, né, eu tento puxar ela assim, para uns 15, 16%. Mas eu vou muito no feeling também. Se eu vejo que a pessoa já está assim... E tu nota que às vezes é complicado a gente fazer isso, principalmente com mulher que quer ter mais volume de perna e glúteo. É aquela menina que ela ainda não tem o volume que ela queria, mas ela tá com o percentual de gordura alto e ela tem pavor de diminuir esse percentual de gordura porque ela vai ficar com menos volume. Sim. Aí ela insiste em fazer dieta para hipertrofia antes de ter o controle desses três pontos que eu falei. Só vem isso aqui, ó. E é justamente isso aqui que ele tá falando, ó. A gordura, ela ocupa muito mais espaço do que o músculo. Essas duas peças aqui são maquetes simulando tamanhos e pesos reais de músculo e gordura. Se a pessoa ela tem muito volume, mas é de muita gordura, quando sair, a roupa vai ficar mais folgada, porque é o tamanho da peça de gordura para 1 kg de músculo. Mesmo que a pessoa ganhe 1 kg de músculo e perca 1 kg de gordura, ela ainda vai ficar menor. Então eu costumo dizer, se é de gordura, tem que sair, não sinta falta não. Depois você vai aumentar, né? E já aconteceu muito. Já fiz uma vez com uma paciente que ela chegou com 28% de gordura, a gente conseguiu baixar até 23%, e eu queria que ela baixasse mais um pouquinho para a gente começar de fato hipertrofia. E mesmo nesse período de déficit, ela conseguiu ganhar massa. E eu disse, vamos baixar. Ela, não, eu quero aumentar. Eu disse, mas tu vai aumentar a gordura se a gente aumentar. Não, eu estou disposta. Eu disse, não dá certo agora. Se tu aumentar a comida agora, tu vai aumentar a gordura. Ela disse, eu assumo o risco. Eu disse, eu estou te dizendo. Ela fez. Resultado, de 23% ela subiu para 26% de novo. E ela ainda queria insistir. Eu digo, não dá, tu tem que baixar mais. Depois a gente conseguiu. Depois que ela caiu a ficha e viu que tinha que realmente fazer o déficit, a gente chegou a 17%, 18%. Aí a gente começou. Então teve essa margem, né? E para homem, qual percentual tu acha ideal assim para começar? Cara, para homem, uns 10 quilos de gordura ali, que vai, vamos botar aqui, abaixo de 15% pelo menos. Sim. Eu não gosto de deixar o cara passar de 15% de gordura. Então, assim, às vezes o cara tá com 18%, 19% tem que baixar. E ele quer fazer dieta de hipertrofia. Cara, se tu tem 19% de gordura, digamos, e tu quer hipertrofia, é porque tu é meio que um falso magro. Tu tem um pouco a mais de gordura do que deveria, mas também tu tem pouco volume muscular e isso é o que te incomoda. Se tu tem esse físico, essa composição, é porque ainda falta tu ajustar muito de treino. E de controle da dieta, principalmente dos furos da dieta, né? Então, enquanto tu não for melhorando o treino, os cardios e controlando mais os furos, o doce, a bebida alcoólica, no final de semana em si, não dá pra gente aumentar a caloria. Às vezes esse cara tá com a dieta para baixar o percentual de gordura, tem um déficit, se esse déficit não for muito acentuado, ele começa a se empenhar mais em melhorar o treino, em furar menos, beber menos álcool, ele já tem hipertrofia, mesmo na dieta para perder gordura. Ou seja, você está falando de um paciente falso magro, tanto uma mulher falsa magra quanto um homem falso magro, ou seja, baixo volume muscular e alto percentual de gordura. Qual seria a estratégia melhor, a teu ver, para esses dois? Déficit calórico moderado. Só que aí é o que eu sempre friso para o paciente quando eu vou fazer isso com ele.
Déficit calórico moderado. O que seria para ti um déficit moderado em termos de calorias? Em média, 500 calorias. 600 calorias de déficit. É um déficit moderado. Só que como é moderado, vai chegar no final de semana e tu não acumulou muito déficit. Né? Então fica muito fácil de com qualquer vacilo tu repor. Aí tu começa a achar que uma dieta com déficit moderado não te emagrece. Aí em vez de fazer 600 calorias de déficit, quer fazer 1.200. Sim, e é muito comum às vezes ver no consultório, porque a gente coloca dieta estrategicamente com mais volume para dar mais saciedade, mas não necessariamente mais volume tem mais calorias, né? Então o paciente às vezes ele já tentou muitas outras dietas ali com um volume muito pouco de comida e às vezes não tinha uns ajustes bem feitos ou tinha alimentos mais calóricos com pouco volume, ou esse cara furava muito a dieta, não é essa menina, principalmente com doce no caso das mulheres e como a gente estava comentando, álcool no caso dos homens, e aí quando ele segue a dieta com pouca comida, ele não vem emagrecer. Quando ele vê uma dieta com mais comida, ele se assusta. Ele diz, rapaz, eu vou conseguir emagrecer com isso? Se antes eu tentava com menos e não consegui, aí ele começa a achar que o nutricionista é louco, né? Até conversei isso com uma paciente hoje, em relação a ela, falou, Rodrigo, eu tava com medo de vir aqui porque minhas amigas todas falam que tu passa comida demais. Eu falei, cara, ó, vou te explicar. Aí eu calculei a dieta dela ali, o recordatório 24 horas dela, menos de 800 calorias. E ainda querendo perder gordura. Sim. Ou seja, você está comendo 800 calorias, está compensando muito Por fora da dieta em outros momentos, né? Com certeza. Aí eu sempre falo, ó, por que elas falaram pra ti que eu passo muita comida? Porque o meu perfil de paciente é tipo tu, que não tem obesidade, não tem muito sobrepeso. Quer melhorar o físico. É uma gordurinha localizada que quer perder e ficar mais definida e melhorar um pouco a massa muscular. Isso não se alcança com dieta mega restritiva para compensar furo. Quem tem esse físico que tu busca? Quem é que tem pouquinha gordura, muscularidade, definição? É uma menina que fura pouco a dieta. E aí ela come bem na dieta. E treina bem. Para treinar bem, porque é um reflexo do treino. Se tu fica restringindo comida da dieta para compensar as calorias fora, tu pode até não ser uma mulher gorda. Mas não aumenta Mas mais. não vai ser uma mulher definida. Não tem tônus, não tem tônus, músculo. não tem definição. O rendimento no treino vai ser péssimo. Não tem. Então, assim, precisa ter uma comida ali para tu ter esse físico. E para caber essa comida na dieta, é óbvio que tu vai ter que restringir mais dos momentos fora da dieta. Não tem como. E então, resumindo, o problema nunca é o que está na dieta, é só o que está fora, né? Então a galera diz... das vezes já peguei muito paciente que chega assim, eu fui nutricionista tal e eu engordei porque a dieta dele não era tão boa. Já acontece, né? Já aconteceu. Quando eu vou pegar a dieta, cara, era pouquíssima comida. Sim. Qualquer pessoa do mundo emagreceria com aquilo. Mas a pessoa não observava, às vezes, os pontos. Aí quando eu fazia o recordatório, eram as troquinhas bestas, tipo... Tinha requeijão no café da manhã, mas estava usando manteiga em maior quantidade. Tinha peito de frango no almoço, estava trocando por sobrecoxa. Direto, então vai muito mais caloria. Não tinha suco na dieta, estava botando um suco. Né, calórico, ali com açúcar, alguma coisa assim. Final de semana, fazia refeição livre. No sábado, no domingo outra, milkshake, hambúrguer. Aí, cara, quando vai somando... É muito fácil repor o déficit calórico com alimentos fontes de gordura, como tu falou, e bebida alcoólica. Álcool e gordura, 90% dos casos que a pessoa está engordando é por um desses dois ou a soma dos dois, álcool e gordura. Se a gente analisar, carboidrato tem 4 calorias por grama, igual a proteína. Álcool tem 7, né? E gordura tem 9. Então as duas coisas que realmente tem muita caloria é álcool e gordura. Eu até brinco com o paciente falando assim, vamos lá, tu gasta aí 2.000 calorias por dia. Em 10 dias tu gasta 20.000 calorias. Para tu engordar em 10 dias, tu vai ter que comer 25, 30.000 calorias. Se eu fizer um desafio contigo, nos próximos 10 dias, tu tem que comer 30.000 calorias. Só que não pode entrar nada de gordura e nada de álcool. É carboidrato e proteína. Já passou por isso, né? É muita comida. É difícil, não é? Tu fazer uma dieta hipercalórica só com carboidrato e proteína. É muito mais difícil você comer muito do que passar fome, né? É o que um atleta passa. No bulk a gente come sem vontade. Pois é, faz shake, liquidifica comida, toma hipercalórico para poder conseguir. Então, assim, normalmente tu tá tentando restringir o carboidrato, que não é o que tá aumentando tuas calorias. Tu tá tentando tirar carboidrato para compensar o álcool e a gordura que tá vindo em alguns momentos. E a própria indústria, né? Às vezes ela molda isso. A ideia do fitness é não ter carbo, mas tem muita gordura. Tipo uma barrinha de proteína, às vezes. Baixo carbo é para
teoricamente ter pouca caloria ali, porque tem proteína e tal, mas você vai ver a gordura lá em cima. Não estou dizendo que uma barrinha de proteína é ruim, ela pode ser ajustada. Eu particularmente gosto de deixar a barrinha de proteína e o Pro, coisa assim, como um quebra-galho. Ah, não tem outra alternativa? Beleza, é isso. Qual a tua visão com relação ao uso desses produtos? Mesma coisa, quebra galho, né? Porque, assim, via de regra, o ideal é a gente comer alimento de verdade, né? Eu costumo falar de que eu gosto de passar o iopobre. Iopobre. O iopobre. É o Iogurte iogurte, o whey natural, e a fruta, pô. Bom demais. Dá mais volume, tu vai ter mais saciedade do que um Iopro sozinho. Sim. E tem praticamente as mesmas calorias, né? Quando o paciente tem essa ideia aí de que o fitness, como tu falou aí, que às vezes a indústria joga isso, que é o tirar o carbo e ter mais gordura, eu pergunto logo, quem são as pessoas que têm os físicos mais definidos, mais atléticos? São os atletas, de qualquer modalidade aí praticamente, né? Uhum. A não ser aquelas que você não vai bater peso, né? Tipo judô, peso pesado, enfim. Mas pegar uma ginástica olímpica, natação, enfim, praticamente todos os esportes que tem um físico definido, os caras comem carboidrato e as meninas também comem carboidrato pra caramba. Por quê? Porque eles buscam performance. O físico, o atlético, é só um reflexo da performance em alto nível. E ninguém vai ter performance em alto nível se entupindo de gordura e tirando carboidrato. Sim. Aqui tu adentrou até em um tema interessante, que eu vou aproveitar para fazer a pergunta antes da gente entrar no tema do emagrecimento. Esportes de endurance e esportes que visam hipertrofia, né? Tipo fisiculturismo, musculação, ali que tu visa mais hipertrofia. Eu percebo que a galera do endurance, corrida, ciclismo, triatlo, natação, muitas vezes, eles pecam muito no excesso de carboidrato, achando que vai ter mais desempenho, com quanto mais carboidrato comer, mais performance vai ter. E a galera da musculação, do fisiculturismo, do fitness, né? Eles pecam pela proteína, achando que quanto mais proteína tiver, mais hipertrofia vai ter. Quando é justamente o contrário, você precisa equilibrar tanto carbo quanto proteína. Qual é a tua visão nesses dois públicos, né? Seja no crossfit, endurance, como que tu gosta de trabalhar com os macro, e na musculação visando hipertrofia, como que tu gosta de trabalhar com os macro? Então assim, vamos pegar aqui que a gente está falando de realmente uma pessoa que treina bem, né? Sim. Não é o iniciante ali, o pangaré que está começando. Também não é o atleta profissional, mas vamos botar aqui um cara que treina musculação bem, treina bacana. E um cara que tem uma corrida boa, um amador bom, né? Eu acho que pro cara da corrida, se ele for bom, ele não vai estar com o percentual de gordura alto. Ele já vai estar com o percentual de gordura controlado. Então, acho que pelo menos 5 gramas de carboidrato por quilo de peso, visando performance. Sim. Óbvio que se esse cara está numa fase que ele está numa fase de baixar o peso, para lá na frente ele está numa performance melhor. Interessante também. Eu gosto também. Às vezes baixar o carbo antes e quando for próximo pode subir até um pouquinho de novo. Um pouquinho, exatamente. Que aí tu já até treina o físico dele para ele trabalhar na condição mais extrema e depois ele tem... Trabalha a flexibilidade metabólica. Sim. Eu gosto muito disso. Dá uma restringida ali, baixar o peso, adaptar ele num carbo baixo e aí quando tiver ali mais perto da prova ou de quando ele quer estar no desempenho máximo dele, subir esse carbo aí. Aí vai de 5 a 8, 10, 12. E proteína? Né? Proteína não precisa... Não tem uma demanda tão grande. Não tem uma demanda tão grande porque tendo muito carbo vai dar uma protegida aí, né? Diminuir um pouco a proteólise. Então, 1,6... 2 gramas no máximo aí. Diminui a degradação proteica, né? Diminui a degradação proteica. Tanto que em dietas de hipertrofia, quando a gente aumenta muito o carboidrato, a gente até baixa um pouco a proteína, tanto para diminuir um pouco a saciedade e o cara conseguir comer aquele tanto de volume, né, de carbo, quanto porque demanda menos, né? O cara do endurance que já está num nível muito alto, né, ele que está comendo muito carbo, tipo 10 gramas de carbo por quilo de peso, às vezes ele tem uma dificuldade em controlar as quantidades de proteína também. Por quê? Porque é muita comida, né, na dieta, uma caloria muito alta, com muito carboidrato, que às vezes é ruim comer sem proteína. Sim. Tipo assim, meu irmão, tu comer 450 gramas de arroz com 130 gramas de frango, é complicado. Então, muitas vezes, esse cara, quando termina o dia, ele comeu também muita proteína, às vezes desnecessário. Aí o cara que já tá comendo essa demanda toda de comida, o intestino começa E é muito comum a gente ver desbiose, às vezes, nos atletas de endurance, né? Tanto pela questão do treino, que é um fator estressante, né? Ali, por exemplo, o cara tá passando um tempão correndo, fazendo outras atividades, o sangue migra, né, para a periferia e falta um pouco ali no intestino e isso também estimula.
além do estresse, né? Que vai mexer com cortisol, querendo ou não. O treino de alta performance, ele é estressante. E já bagunça um pouco a microbiota. E com relação ao de musculação, como tu gosta de trabalhar A mais musculação, assim, visando performance na musculação, acho que a gente precisa de pelo menos 3 gramas de carbo por quilo de peso. Pelo menos. E aí a gente vai aumentando isso de acordo com a demanda, E o que tu gosta de trabalhar de proteína, grama quilo? Vamos supor um cara que treina bem também. Cara, hoje eu trabalho de 2 a 2,5 para a maioria das pessoas. Para a maioria. Se for uma dieta que está muito low carb, aí eu posso chegar aí uns 3 gramas de proteína. Atleta que está numa fase de finalização onde tem pouco até carbo, pela né? fome, né? Sim. Até pela questão da fome. Né? Mas eu não gosto de trocar muito caloria de carboidrato para proteína, sabe? Eu tento trabalhar com a proteína no mínimo para aquela pessoa. Aí entende, né? Muitas vezes... Até por conta do gasto financeiro, né? Muitas vezes o mínimo naquela situação vai ser 1,8 e às vezes o mínimo naquela outra situação vai ser 2,8. Então assim, eu vou tentar trabalhar no mínimo que eu vou analisar com relação à manutenção de massa magra, o que as pessoas estão ou não tomando, volume de treino e de cardio, o dia a dia dessa pessoa, o tipo de trabalho dela, por exemplo, qualidade do sono, quanto de massa muscular que ela já tem para manter ou não. Então assim, dentro do contexto todo, a fome também, eu vou tentar trabalhar com o mínimo de carbo para poder sobrar o máximo possível na margem calórica para ofertar de carboidratos. O mínimo de proteína, para ofertar mais carboidratos. Sim, e para finalizar esse tema aqui, de gordura, nos dois casos, como que tu gosta de trabalhar? Gosta de trabalhar com a gordura mais baixa, mediana, como seria? Quando a gente visa performance, seja na musculação ou no endurance, como eu falei, quanto mais dentro da margem calórica ali daquele indivíduo a gente conseguir trabalhar com mais carboidrato, melhor, porque vai ser mais performance. Então, quando a gordura está mais baixa, tu consegue ter mais margem calórica dentro dessa margem para tu ofertar de carbo. Eu prefiro, em ambos, trabalhar assim, quando a gente visa performance. Sim. Agora, digamos que é uma pessoa que treina musculação, mas o objetivo dela agora é emagrecer, tá com percentual de gordura alto, tá com a sensibilidade à insulina não muito boa. A gente fez um exame ali e viu que tem uma sensibilidade à insulina um pouco piorada. Aí eu vou trabalhar com carbo mais baixo e aí eu posso compensar aumentando um pouco mais a gordura. Sim. Mas via de regra, pensando em performance, paciente que já está com percentual de gordura controlado, pensando mesmo em performance, eu vou sempre tentar trabalhar com a gordura mais baixa. Tem uma margem que tu gosta de trabalhar grama quilo de gordura? De gordura? Mínimo e máximo que tu chega em média? Cara, no geral, né? Em média, trabalhando para caber um carbo melhor, 0,8 de gordura. Que aí, se tu fizer uma dieta, tu calculando direitinho, tu vai ver que muitas vezes só o remanescente dos alimentos já bate quase isso. Sim. Né? Aí tu vai botar ali, às vezes, uma porção, duas ali, de um pouquinho de alguma oleaginosa ou outra. Por exemplo, eu tô fazendo uma dieta agora pra mim. O que entra de gordura na minha dieta? Uma colher de sopa de azeite de oliva e 15 gramas de amendoim, 3 castanhas do Pará. 3 castanhas do Pará. Isso pra mim, que tô com quase 90 quilos, é uma gordura baixa. Então aí 0,8 mais ou menos de... Tu chega a menos, tipo 0,5 grama quilo? Eu chegava quando eu tava em preparação para campeonatos. Entendi. Aí eu chegava a fazer 0,5, que é praticamente zero gordura. Mas aí também o cara tá tomando esteroide, né? Aí já dá uma aliviada, porque não precisa da demanda de gordura para produção hormonal endógena, né? E não vai ser por muito tempo, né? Tipo, não vai passar 1 ano, 2 anos. E o máximo assim que tu coloca? Tem uma... Quando eu preciso, por exemplo, aumentar mais as calorias da pessoa que quer ganhar peso, quer ganhar massa muscular, e já tem um carboidrato muito alto na dieta, daí eu termino trabalhando com a gordura mais alta, tipo 0,2, 0,3. Geralmente não passa muito disso, né? Geralmente não passa muito disso. Quando eu trabalho também, o máximo que eu chego geralmente é 1,2 também. E falando de emagrecimento, em termos de adesão, o que tu acha que faz com que as pessoas desistam do processo, que faz com que elas não tenham adesão a um plano? Eu acho que, primeiro é o que a gente conversou, do propósito. Eu acho que muita gente não tem um propósito muito forte para emagrecer. Entendeu? Tipo assim, ela quer emagrecer igual eu quero ficar com o meu físico do último campeonato. Contanto que eu não preciso fazer tudo o que preciso, né? Então, muitas vezes, para essa pessoa, deixar ou diminuir o consumo calórico em certos momentos, em certos ambientes, isso vai muito também da ambiência da pessoa, muitas vezes para ela isso é um sofrimento muito grande, é
É um preço muito alto a se pagar para ela emagrecer. Né? Isso eu estou falando de pessoas que realmente têm um acompanhamento, têm uma dieta bem estruturada, que muitas vezes é aquela pessoa que vai virar para ti e vai dizer assim, Rodrigo, não tenho dificuldade nenhuma com a tua dieta, não tenho vontade de mudar nada na tua dieta. Tá perfeito. O meu problema é que eu não consigo dizer não para as outras coisas. Quando eu coisas. saio no final de semana, eu quero beber muito, aí quando eu termino de beber, eu quero comer um hambúrguer, aí no outro dia eu acordo de ressaca, aí eu quero tomar um milkshake. Vamos supor, Tá um paciente que chega e contou isso para ti. O que tu sugere para ele? Qual estratégia tu utiliza, então? Cara, eu gosto de pedir primeiro para esse paciente entender as margens calóricas das coisas que ele consome fora da dieta. A dieta já está calculada ali, tá tudo dentro do conforme, não precisa mudar nada, não, tá fazendo facilidade toda. Então vamos agora para fora da dieta. Vamos entender quanto de caloria tu consome fora da dieta, a primeira coisa. Visualizar. Se tu prestar atenção, quase todo mundo termina saindo da dieta com as mesmas coisas. Pessoa que ingere bebida alcoólica é mais ou menos as mesmas bebidas sempre. A pizza no domingo é o hambúrguer, o doce que ela gosta é aquele doce ali, que normalmente é o que ela come, o sorvete. Então assim, a gente já sabe o que a gente sai na maioria das vezes. Então vamos entender quanto de caloria tem cada vez. Quanto come a pizza do domingo, quantas fatias tu come? 3, beleza. Tu vê que cada fatia de pizza vai ter 300, 350 calorias, então tu come 1000 calorias de pizza. Quando tu bebe o quê? Long neck, Heineken. Beleza, tu bebe quantos no sábado? Eu tomo 10. Beleza, cada long neck tem 150 calorias. Então já foi 1.500 calorias de cerveja. Então a gente vai traçando isso e aí mostra pro paciente quanto de caloria que ele come quando soma tudo. Tu vai conseguir um déficit lá de 5.000 calorias por semana para emagrecer, e aí quando tu soma tudo que tu consumiu fora da dieta, muitas vezes deu mais do que isso. Então agora que a gente entendeu quanto de caloria tem fora da dieta, vamos agora ver como que a gente faz para diminuir. Que é o que está te atrapalhando, é que tem muita caloria fora da dieta. Então beleza. Disso tudo aqui que tu sai da dieta normalmente, o que tu consegue ficar sem? Pai, isso aqui eu consigo, isso aqui eu consigo. Eu não consigo tirar o álcool. Não consigo tirar o álcool. A minha pizza do domingo eu não gosto de tirar. A minha refeição livre do domingo à noite eu não gosto de tirar também, porque é um momento ali com minha família e tal. Mas isso aqui, beleza. Então a gente já tirou várias coisas, então já diminuiu tantas calorias. Vamos pegar esses 2 momentos que tu quis deixar. Da tua refeição livre ali da pizza e do álcool. Beleza. Então nesse dia que tu saiu, que tu bebia álcool, tu bebia 10 long necks, tu terminava também comendo um churrasco, uma fritura, um pastelzinho, não sei o quê. Tu consegue, já que já vai digerir bebida alcoólica, não consumir coisa gordurosa, gordura, que é o que tem muita caloria, beleza, já diminuiu. Tu consegue optar por uma bebida que tu vai beber numa quantidade menor, por exemplo, um vinho, né? Uma taça de vinho é mais ou menos um long neck, 4 taças de vinho é uma garrafa. Tá muito mais fácil a pessoa ficar a noite inteira com uma garrafa ali de vinho só para ela do que só com 4 latinhas de cerveja. Sim. Normalmente cerveja vai beber mais. Consegue trocar? Vai ingerir bebida alcoólica, vai estar saindo ali com a galera do mesmo jeito, mas tu vai ter ingerido bem menos caloria. Então, a refeição livre do domingo. O que tu costumava comer? Eu peço um hambúrguer. Beleza, comer esse hambúrguer, só um hambúrguer? Não, é hambúrguer, batata frita e uma Coca-Cola. Beleza. Comer esse hambúrguer? 2 carnes, 2 queijos, bacon, cheddar, maionese. O maior de todos. É uma batata grande com cheddar e uma Coca-Cola normal. Cara, consegue ficar sem essa batata, pedir uma batata pequena? Esse hambúrguer, consegue pedir um hambúrguer menor, carne e queijo? Tirar o bacon, né? Sem bacon, sem cheddar, um hambúrguer mais enxuto? Consigo. Essa Coca-Cola pode ser 0? Pode. A gente sai de uma refeição de 3.000 calorias para uma de 1.000. Tá entendendo? Então, no final da semana, o cara tinha 5.000 calorias fora da dieta, ele começa a ter 1.500. Então, se ele ajustar a dieta, ele consegue ter um resultado saindo da dieta, contanto que ele limite o total calórico que ele consome fora da dieta. A verdade é essa. E como que tu gosta de fazer num período de definição para uma pessoa normal, comum? Quantas refeições livres tu gosta de deixar? E num período de hipertrofia, quantas refeições livres tu gosta de deixar? Tu diferencia, muda as quantidades ou é basicamente o mesmo padrão? Tá. Aí também vai muito de quem a gente está falando, né? Do treino, Se for uma pessoa mais avançada, não só do treino, mas também mais avançada com relação à dieta, por exemplo, o cara que já faz dieta há um tempo, a menina que já faz dieta há muito tempo, tem uma certa já facilidade ali com isso, aí a gente consegue fazer uma refeição livre. Se for para fazer duas com total calórico Mas isso bem tanto controlado. no book quanto no cut? Tanto no book como no cut. A diferença, eu vou te dizer, maior, é que no booking, normalmente eu peço para diminuir a caloria. Tipo assim, vai fazer uma refeição livre de 1.000 calorias, depois tu vai diminuir 1.000 calorias de comida esse dia
e vai fazer. Substituir uma refeição. No cut, principalmente de mulher, que já tem uma quantidade de comida ali muito pequena, muitas vezes, mais tu tenta diminuir um volume ali, não vai representar quase nada. Às vezes a menina tá numa dieta de 1.200 calorias, 1.300. Às vezes tu zerar o carbo no dia todinho, tu vai tirar 350 calorias, Não 400 faz mais calorias. tanta diferença. Não faz tanta diferença. Tu vai provavelmente fazer com que na hora que chegar à noite, que ela for fazer essa refeição livre, ela coma o dobro de caloria que ela ia comer se ela tivesse alimentado. Então, no cut, eu já trabalho com... Uma refeição extra, no caso como se fosse uma caloria extra que vai tirar um pouco do déficit. Não tem problema tirar um pouco do déficit da semana, contanto que não tire muito, né? Tipo assim, beleza, vamos lá. Tu tá fazendo uma dieta que vai te gerar em 7 dias da semana, se fizer ela perfeita, vai te gerar 5.000 calorias de déficit. Uma menina. Beleza. Teve uma refeição livre aqui, outra ali, e em vez de sobrar 5, sobrou 4. Meu amigo, ótimo. Se toda semana sobrar 4, no final do mês você emagreceu. Sim. Um pouco menos do que se sobrar 5, beleza. Mas a maioria das pessoas não vai passar 30 dias sem sair da dieta. E vamos supor, se tu tá com um paciente que ele já te disse onde estava errando, vocês já tentaram rastrear as calorias, ele te disse que está fazendo tudo direitinho, mas ele não está apresentando diferença nenhuma no peso. E ele diz, eu não sei o que está acontecendo, pode ser minha tireoide. O que tu faz de estratégia? Tu chega a tirar em algum momento, vamos ficar então esse mês aqui, 15 dias ou um mês sem refeição livre, tentar segurar a dieta para ver como tu responde e tal, como que tu age? Cara, nesse tipo de caso, eu costumo dar uma apertada. Eu faço tipo um desafio assim. Cara, vamos passar aqui 10 dias, seguindo 100%, perfeito, 10 dias. Aí tu me dá um feedback, se tu tiver de boa, a gente completa os 15 dias, né? Por quê? O que eu quero? Eu quero que aquele cara, ou aquela menina, ela sinta o resultado. Porque, cara, tu sabe, né? Tu sabe, mano, se tu passar 10 dias focado 100% na dieta, no treino, no cardio, 10 dias tu sente resultado. 15 dias tu sente muito resultado. Então, óbvio que tu não vai chegar no teu resultado que tu quer em 15 dias, mas tu vai sentir, talvez em 15 dias, o resultado que em 3 meses tu não sentiu. E assim, às vezes aquele cara que ele Aí tá... estimula. Aquele cara que ele tá falhando por beber, aquela menina que ela tá falhando por comer mais doce, porque às vezes a gente deixa doce na dieta e a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir controlar aquela quantidade de comer mais, né? 15 dias quando você se desafia realmente a tirar, que não é uma coisa impossível, você percebe que às vezes você controla até mais teus impulsos, né? Mas, eu tava com muita vontade de doce, tirei 15 dias, consegui segurar, depois reintroduz e consegue ter um controle maior, né? Às vezes acontece isso. E tem pacientes que realmente tem alimentos que não dá para colocar, né? Como é que é a tua questão com doce aí na dieta? Eu acho que é muito de perfil de paciente. Independente se a pessoa sai da dieta assim com doce ou é com coisa salgada, às vezes até com bebida alcoólica, o que eu mais gosto de prezar, principalmente no início, assim, quando o objetivo é emagrecimento, é o controle do total calórico que vai existir quando somar tudo. Sim. Seja tudo de doce, seja um pouco de doce, um pouco de salgado, seja um pouco de álcool, tudo, enfim. Quanto que vai dar de caloria? E aí isso vai muito de perfil de paciente. Tem paciente que vai se dar melhor com a estratégia de ter um pouquinho de caloria quase todo dia, por exemplo. E tem paciente que não vai conseguir ter esse controle porque vai ter um pouquinho todo dia e um monte na sexta e no sábado e no domingo. Você tá entendendo? Sim. Quando somar tudo, aquela estratégia que tu quis fazer para amenizar de botar um pouco todo dia, tu fez só aumentar o da semana. Vamos supor que seja, Ele vai comer um chocolate todo dia e vai continuar comendo a pizza de chocolate no domingo à noite. Tá entendendo? Vamos supor, seria o mesmo que, ele tem 20 gramas de doce todo dia depois do almoço, e aí tem um dia da semana que eu sei que ele vai exagerar. Então, se for um dia que é um treino mais pesado, eu poderia tirar esse doce desses dias e jogar em um dia só? Seria isso? Qual a tua visão desse tipo? Pode ser. Eu acho assim, falando do paciente do emagrecimento, né? Não do performance, do emagrecimento. Eu acho que o que essa galera mais precisa é ter controle do total calórico fora da dieta. Sim. Porque, na verdade, é isso que impede a maioria das pessoas de emagrecer. Não tem controle do total consumo fora da dieta e repõe todo o déficit. O que eu acho interessante às vezes é que quando a gente sinaliza isso para a pessoa responde assim, mas eu não sou atleta. Não, mas não é para você ser atleta, não. É para ter resultado. E às vezes até o que eu falei contigo, como a gente já competiu muitas vezes e tal, a galera acha que a gente vai agir com os pacientes igual a um atleta. E não, a gente sabe diferenciar e individualizar, né? O que eu faço para mim, por exemplo, eu sei que nenhum vai conseguir fazer.
Eu tenho certeza que nem atleta às vezes consegue o que eu sou obrigado, não é que eu consigo. O que eu sou obrigado a fazer por causa das minhas limitações, né? Sim. Tipo, tem paciente que vai dizer que come doce todo dia. E o outro paciente fala, não, eu só como no domingo. Às vezes esse paciente que come doce todo dia, ele come um Kit Kat. Aquele Kit Kat que vem 4 quadradinhos, todo dia ele come um. São 200 calorias um. Então, 7 dias na semana ele comeu 1.400 calorias de chocolate. Só que o doce da semana dele só foi isso. Ele não comeu mais nada além disso. O outro que só come no domingo, ele vai lá no São Paulo de tarde, come um delize grande, cheio de brownie, de coisa dentro e um cookie. Quando chegar à noite, ele pede uma pizza de chocolate. Ele comeu, sei lá, 3.500 calorias de doce. Então ele vai dizer, só saio no domingo, só como doce no domingo. Mas foi muito mais doce do que aquele que comeu todo dia. Agora, não pode o cara achar que vai comer todo dia, chegar no domingo também comer, né, somar tudo. Pra gente finalizar esse tema de emagrecimento, quais estratégias tu gosta de utilizar mais para ter adesão na dieta do paciente? Para o paciente ter adesão, lógico que vai a individualidade de cada um, que cada um gosta mais, mas quais tu gosta, assim? Cita alguns exemplos clássicos na tua dieta que tu gosta de colocar. Cara, eu acho que primeiro de tudo é entender a rotina de cada um, né? Até mesmo para identificar quantas refeições botar na dieta, o horário de cada refeição, né? Não adianta tu botar 7 refeições na dieta do cara, porque ele quer hipertrofia, sendo que o cara é um cirurgião e passa... Só consegue fazer 4 no 12 dia. horas ali na cirurgia, tá entendendo? Ou tu botar 7 refeições no dia pro cara que ele acorda 9h30 da manhã e vai dormir 8h30 da noite. Não tem nem tempo ele fazer esse tanto de refeição. Então, entender a rotina da pessoa para identificar isso e depois entender os gostos ali, a cultura alimentar da pessoa, para entender que tipo de alimento em cada horário se adequa melhor. Por exemplo, eu gosto muito, principalmente para quem quer emagrecer, de botar comida à noite, né? Tipo, vegetais, tubérculo, carnes magras e tal, como se fosse um almoço. Eu acho que essa estratégia ajuda muito. Mas tem gente que não vai comer. Tipo assim, cara, tem que ser um pão, tem que ser uma crepioca, tem que ser lanche mais leve, lanche. né? Então, assim, tem que entender isso também. Não adianta estar perfeito na teoria se na prática não vai ser seguido, sabe? Então, tem paciente que, e principalmente nas primeiras dietas, depois com o tempo, e até o paciente vai vendo o resultado, vai se empolgando em querer fazer mais esforço para dar certo, mas principalmente no início, é tentar deixar o mais fácil possível. Tipo, já atendi paciente de medo de comer, de não querer comer, e tipo, cara, só consigo fazer 2 refeições. Eu consigo almoçar e jantar. Beleza, tu consegue tomar um whey na hora que tu acorda e um no meio da tarde? Só uma dose de whey com água. Só engole. Consigo, beleza. Ali tu já fez muita coisa para começar, entendeu? Já ajustou o fracionamento proteico, já diminui um pouco o impacto da fome num impacto horário da muito tempo sem fome, comer. nessas 2 refeições que vai fazer. Então, assim, tentar realmente entender o momento e a rotina de cada um para deixar o mais fácil possível. Dali para frente, você vai Eu percebo assim que é muito subir mental na régua, também, né? Como tu tá dizendo, como tu tava falando. Eu percebo às vezes que é muito mental. Vamos supor, eu costumo dizer, que eu até falei contigo, tem uns pacientes Uber, né? Que ele já rodou a cidade inteira. Mas em cada nutricionista que ele passou, ele aprendeu alguma coisa. Eu tenho certeza que qualquer paciente que tenha passado em qualquer nutricionista, tendo ele gostado ou não, alguma coisa útil ele aprendeu. E aí, um dia, ele está com a condição, o ambiente favorável para ele está num estado mental menos estressante, melhor, e aí ele parou no nutricionista, que o cara vai lá e bota uma dieta que para aquele momento da vida dele se encaixou bem. E aí ele já juntou todos os erros que ele já aprendeu passando pelos outros, e dessa vez ele seguiu. Pronto, esse nutricionista aqui para ele é Deus na Terra. Foi o único que deu resultado para ele. Mas foi porque realmente o estado mental naquele momento ajudou. Então é muito da pessoa querer, né? Tá disposta realmente. Eu atendo muito paciente assim que eu já atendi há muitos anos atrás e não deu certo, porque a pessoa tava em outra mentalidade. Em outro momento da vida. Em outro momento da vida e tipo, alguns anos depois a pessoa volta, Rodrigo, agora totalmente diferente, entendeu? Já aconteceu outra comigo. Mentalidade, outro... Já aconteceu comigo, do paciente, ela veio, a gente tentou 1 mês, 2 meses, ela não teve um resultado, sumiu. E aí no Instagram eu vendo tal, que eu sigo os pacientes, fico
também observando, não sou fiscal de prato não, mas eu observo tudinho. E aí eu, poxa, essa menina secou, eu fui lá e dei os parabéns. Disse, parabéns, o que foi que tu fez? Não, João, eu tô em outro momento, consegui parar pra sentar, peguei a última dieta que tu tinha me passado, mesmo um tempão depois, tentei seguir e dessa vez eu fiz do jeito que tu mandou, do jeito que tu disse lá como era pra ser e tive o resultado. Ou seja, não mudou nada na dieta, é só porque ela estava em outro momento da vida e conseguiu realmente executar, né? E assim, hoje pelo menos o público, não todos, né, mas a maior parte dos pacientes que chegam lá no consultório, eles não têm mais tanto erro de dieta, assim, óbvio que sempre tem algo a melhorar, um detalhe ou outro para a rotina, adaptar, mas a maioria das pessoas, eu acho que a gente atende, já tem uma rotina alimentar saudável, interessante, bem ajustada e tal. Eu acho que o que mais pega mesmo para a maioria das pessoas é o controle do fora da dieta mesmo. Sim. É o mais difícil, sabe? De ver. Quando você vê uma pessoa que ela tem controle do que ela sai da dieta, é aquela pessoa que tem resultado, sabe? E pra gente encerrar aqui, falando mais sobre a nutrição hoje, né? Tua visão profissional. Como tu enxerga hoje a evolução da nutrição esportiva nos últimos anos? Falando aqui de Teresina, né, do Piauí, assim, gigantesca. Quando eu comecei a estudar nutrição, né, eu acho que praticamente não tinha nutricionista esportivo aqui em Teresina. Hoje em dia a gente tem muitos nutricionistas nessa área e, diga-se de passagem, eu acho que a gente tem excelentes profissionais. Tu não vê, pelo menos a galera assim que tá mais conhecida, né? Tu não vê nenhuma loucura, né? Nenhum nutricionista com uma vertente meio maluca, nem nada como às vezes a gente vê em São Paulo e tal. Né? Aqui todo mundo trabalha bem. Às vezes eu pego dieta de paciente de outro nutricionista, vejo dieta bacana e tal. A gente tem excelentes profissionais aqui em Teresina. E tu acredita que o papel do nutricionista ele vai além da dieta, entra um pouco no mental, comportamental? Qual é a tua visão nesse sentido? Total, cara. Eu acho que isso, inclusive, mudou muito de quando eu comecei a atender pra cá. Quando eu comecei a atender no consultório, era mais aquele negócio de fazer avaliação física e prescrever a dieta e tchau. Né? Nem perguntava o que o cara... Prescrever a dieta e tchau. Aí começa aquele negócio, né? O cara volta, não seguiu nada, volta, né? Aquele negócio que não dá certo. Quando dá certo por pouco tempo e depois desanda tudo de novo, né? O atleta, por exemplo, o fisiculturista, tu vai entregar uma dieta para ele e mandar ele comer pedra, ele vai comer. Se a mãe dele morrer, ele vai comer aquela pedra naquele dia do velório, tá entendendo? Mas a vida da pessoa normal, né? Que o fisiculturista não que ele não é normal. A vida da pessoa normal não é assim, pô. Tem muitos fatores psicossociais envolvidos. E aí, se tu não tiver um acompanhamento, tu vai perder todos os momentos que esses fatores vão acontecendo na vida daquela pessoa e tu não estava ali para ajudar. Então hoje eu trabalho com um acompanhamento realmente bem de perto. Semanalmente o paciente faz feedback para mim da semana para que eu vá instruindo ele. Mas tem muito paciente que não responde? Era isso que eu ia falar agora. Os que não aproveitam isso saem perdendo. Porque eu estou disponível para todos, mas como falou, tem muito paciente que tem isso na mão e não aproveita. Eu acho que muito pelo que a gente está falando, de às vezes estar num momento que não é num momento propício, né? Às vezes não era para ele ali ainda. Mas eu quero e busco cada vez mais filtrar as pessoas que realmente querem esse acompanhamento. Porque assim, óbvio que a gente trabalha para ganhar dinheiro, mas pô, a gente quer ter prazer no nosso trabalho. Sim. Então quando tu trabalha com pessoas que te proporcionam fazer um acompanhamento. E que você vê uma diferença. Tu vê que tá fazendo diferença na vida da pessoa, seja por mudança estética, ou de qualidade de vida, comportamental, enfim. Isso te estimula. Isso te estimula, te traz, né, estímulo para tu trabalhar. Que, como eu tava falando para ti, que nessa nossa área, sendo bem sincero, muitas vezes falta. Por quê? Porque é uma galera que quer aquilo, mas não está disposto ainda a fazer o que precisa. É como se eu quisesse o físico do último campeonato vivendo a vida que eu vivo hoje, que anda longe de ter todo o empenho que eu tinha quando eu tinha aquele físico, entendeu? Justamente. É a mudança de hábito, igual a gente estava falando antes também. Se você está exagerando no final de semana
e você vai dizer, eu vou parar um pouco o álcool para eu conseguir emagrecer. Mas depois tu volta a consumir o álcool em exagero do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas que estavam te atrapalhando, te levando para aquilo, vai recuperar tudo de novo, vai voltar a gordura. É igual tu usar um medicamento, Ozempic, hormônio, qualquer coisa. Se você não mudar a base da dieta, da alimentação, do descanso, do treino, vai engordar tudo de novo, não tem outro caminho. Certeza. Né? E como a gente estava falando, pô, se você não tiver um propósito para aquilo, não criar um significado para aquilo, fica difícil você conseguir fazer. Muitas vezes, aquele paciente que ele não consegue ter um acompanhamento e ter os resultados, ele não consegue buscar esse significado. E muitas vezes é o paciente que precisa de terapia, como a gente estava falando, de um acompanhamento com psicólogo, às vezes até com psiquiatra. E 80%, 90% dos pacientes que precisam disso, mesmo a gente querendo encaminhar, eles têm uma resistência de não aceita, às vezes, né? De fazer esse investimento. Tu faz terapia? É isso que eu ia falar agora. Eu estava até conversando contigo antes aqui da câmera. Quando eu decidi parar de competir e me lesionei e tudo mais, tive que passar muito tempo sem treinar, tive que voltar a treinar, eu tive que ressignificar tudo isso, né? Ressignificar para ter vontade de novo de voltar a treinar, de voltar a me cuidar. Tu meio que perdeu um pouco o sentido. Total, né? Perdeu o sentido para mim total. Aquele propósito que eu tava falando, perdeu. Para mim ficou assim... pra quê? Se for para treinar desse jeito aqui, eu também não quero, porque eu tô treinando ruim, já tive tô treinando mal. Então também, já que eu tô treinando mal, não vou seguir dieta. Então, assim, na terapia, eu consegui ressignificar isso. Não ser aquele cara 880. E ressignificar o porquê que eu tô treinando. Porquê que mesmo treinando com uma performance muito abaixo do que eu já fui acostumado, por que que isso para mim ainda vale a pena? Por que que eu estou buscando isso? Por que que eu estou aqui? O que que eu estou fazendo? Sim. Então, assim, pra gente, pô, que é bitolado nisso, já doutrinado, muitas vezes a gente precisa, né? Como eu precisei agora, Sim. Agora que eu estou conseguindo voltar a chama de novo ali, ressignificando as coisas. Então, imagina para a pessoa que é iniciante, Sim. que nunca nem fez uma dieta, às vezes, de verdade na vida. E eu também faço toda semana terapia, é uma coisa que me ajudou demais. Hoje eu vejo a terapia até como uma mentoria. Né? Ali eu levo meus problemas e dá uma orientação, me faz ter a resposta, eu acho a minha resposta. Total. Né? Então eu vejo ainda que muitos homens, principalmente, têm muita resistência e preconceito, né? Tipo, eu vou parecer ser fraco se eu for na terapia. Sim. Ou pra que eu vou na terapia? Só pra gastar dinheiro? Não é por aí. Às vezes, hoje eu acho que minha terapia me ajuda muito mais a ganhar dinheiro. Com certeza. Porque você cuidando dos seus traumas, das suas crenças que às vezes são limitantes, das dependências emocionais, você cuida, você consegue direcionar muito mais para a profissão e ser mais centrado e ter mais resultado. Tem muita coisa que às vezes tu tem de ideia ali, de trabalho para tu botar em prática, tu tá meio travado e na terapia tu destrava Sim. aquilo e bota para frente. Fica procrastinando e com a terapia tu conseguiu organiza o que era para organizar e tu tava procrastinando. É uma mentoria mesmo, como tu tava falando. Então, cara, que papo bacana. É bom te receber aqui hoje, uma experiência incrível aqui, compartilhando um pouco da tua história, do teu conhecimento de atleta para atleta, de nutricionista para nutricionista. Quem está aí assistindo, com certeza se beneficiou com várias informações aqui, estudantes de nutrição, né? Pessoas que queiram aprender mais sobre o processo, os próprios pacientes. Então, quem quiser acompanhar o Rodrigo, deixa aí tuas redes sociais, qual é o teu Instagram para a galera acompanhar. Rodrigo Shoa Nutri, né? @Rodrigo Shoa Nutri. Então, galera, acompanhem lá o Rodrigo. Muito obrigado, Valeu, cara, amigo. pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite. Conte comigo. E é isso, galera. Segue aí no YouTube, Instagram, Portal Cash, Portal do Fisiculturismo. Tamo junto.